Muitos de nós vive e esquece uma coisa muito importante, que é enxergar a vida sob o ponto de vista de Deus. Nós estamos nesta vida por acaso nós tivemos a oportunidade de conversar sobre isso há alguns dias, e nós não somos um acidente, não somos um produto. Estamos nessa vida, nesta terra, por um propósito maior, que unicamente o Senhor Deus do universo, Ele pode conceder a mim e a você. Agora, como é que é possível viver sob o ponto de vista de Deus? Ah, muitas de nós querem viver a vida sob o ponto de vista do mundo, quer viver a vida sob o ponto de vista pessoal, quer viver a vida sob o ponto de vista do chefe, do trabalho, sob o ponto de vista de amigo, de pai, mãe, e etc, etc. São vários pontos de vista que existem nessa terra, mas não existe a melhor coisa na vida que viver sob o ponto de vista de Deus e também enxergar a vida sob o ponto de vista de Deus. Eu poderia questionar a você: vida, o que é para si? Provavelmente poderia me dar várias respostas em relação ao que é a vida. Sim, isso porque cada um de nós tem, ou seja, vê a vida de acordo com o que a pessoa é, de acordo com aquilo que você é, de acordo com aquilo que nós somos. Há quem diga a vida é difícil, há quem diga a vida é um quebra-cabeça, há quem diga a vida é, enfim, várias respostas que poderão surgir e que se calhar você também tem um ponto de vista sobre o que é a vida e sobre o que é realmente a sua vida. E se eu te dissesse que a vida é bela, que a vida não é difícil, ela só torna-se difícil a partir do momento em que nós não conseguimos lidar com aquilo que a vida nos presenteia. E se eu te dissesse que tudo quanto acontece na sua vida acontece por um propósito? E se eu te dissesse que os problemas que você enfrenta é apenas um teste? É apenas uma prova para que você possa fazer essa prova e, como resultado, você passar. E se eu te dissesse que os problemas que você enfrenta, os quebra-cabeças que você vai enfrentando, é apenas um mini teste para que você possa finalmente verificar se está sim apta ou apto para que possa viver nas mansões celestiais na eternidade toda, vencendo tudo aquilo que te vence hoje. Enfim, eu quero desafiar você a olhar um pouco mais para dentro de si e desfrutar mais daquilo que a palavra de Deus nos mostra, né? E aí você vai perceber que, sabe, afinal de contas, aquelas pequeninas coisas que vão acontecendo na nossa vida é apenas um teste. E nós precisamos fazer esses testes com o êxito e com a certeza de que nós vamos vencer, não é mesmo? E mesmo quando nós somos vencidos, por exemplo, nós precisamos estar cientes de que não há nada que vai acontecendo por acaso, que nós vamos conseguir vencer qualquer coisa. Sabe de uma coisa que eu aprendi? É que a vida na Terra é um teste. Não conhecemos todos os testes que se calhar Deus poderia trazer para nós, mas de uma coisa é certa, na Bíblia existem vários exemplos de testes que Deus vai dando, vai concedendo, ou provas, podemos assim considerar, que Deus vai dando a cada um de nós, como por exemplo, o teste da obediência, como por exemplo, da perseverança. Às vezes são as nossas orações que não estão sendo respondidas. Muita coisa que vai acontecendo. Então, cada dia é importante que nós tenhamos em consideração que existe um propósito para o qual nós vamos viver para aquele dia. E também precisamos entender que cada dia é uma oportunidade para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender a demonstrar um amor genuíno por Deus e uma dependência completa nele. E é uma oportunidade que o Senhor vai nos dar para que o nosso caráter possa ser aperfeiçoado. Você sabia disso? Enfim, eu não sei se você sabia, mas olha, a vida na Terra é uma incumbência de confiança. Certa vez, no primeiro dia que eu
comecei a postar conteúdos aqui no YouTube, eu fui falando um pouquinho sobre aquilo que são os meus desafios, recorda? Exato. Mas a partir do momento que eu entendi qual é o meu propósito de vida, aí sim as coisas começaram a mudar. Comecei a enxergar a vida sob o ponto de vista de Deus. Comecei a enxergar os problemas como sendo uma oportunidade para que eu possa demonstrar que realmente estou apta para viver aquilo que Deus quer com que eu viva na eternidade. Comecei a compreender que os problemas, as dificuldades não são para me matar e não vieram para me matar. Comecei a entender que quando eu passo por uma dificuldade, eu preciso, acima de tudo, estar mais confiante em Deus de que vou sair daquela dificuldade, que aquela dificuldade é apenas uma prova para que o meu caráter possa ser aperfeiçoado, refinado. E como consequência ou como resultado, eu passar a me tornar em uma mulher que está em condições de lidar com dificuldades, com problemas, e eu estar em condições também de resolver esses problemas. Muitos de nós, infelizmente, não conseguem resolver os seus problemas. Tem sido muito difícil. Quando nós passamos por dificuldades, tem sido muito difícil para nós. Tem sido muito. É como se nós não tivéssemos a ver a saída daquilo. Mas, e se você recuasse um pouquinho mais, vai perceber que você já passou por vários problemas, mas que você conseguiu sair daqueles problemas. São coisas que acontecem na nossa vida, muitas das vezes. Mas será que Deus quer com que o tempo todo nós reclamemos, nós murmuremos, nós sucumbamos naquela dor, naquela dificuldade? Claro que não. Claro que não. Deus quer com que eu e você estejamos condicionadas a poder conseguir sair daqueles problemas e enxergarmos os problemas como sendo uma oportunidade para o refinamento do nosso caráter. Porque a única coisa que a gente vai levar para o céu é o quê? É o caráter. Eu tive que aprender a aplicar esses ensinamentos na minha vida em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Tive que aprender a incorporar isso aprender a incorporar isso no meu viver cotidiano, com o meu próximo, enfim, em todos os aspectos de minha vida. E isso tem me permitido com que eu vá crescendo e me permite com que eu vá entender, afinal de contas, por que razão eu nasci. Sabia que o propósito para o qual você nasceu, na maioria das vezes, pode ser os problemas que você enfrenta. No dia em que você conseguir resolver um determinado problema, um problema que tanto te esmaga, que você percebe, que você pensa que talvez não está em condições de ser, que você não vê saída. É justamente para isso que você nasceu. Sabia que as pessoas que hoje em dia têm a capacidade de ajudar o próximo numa determinada dor são porque realmente elas passaram por isso. Veja no YouTube, por exemplo, se você for a fazer pesquisas, vai perceber que a maior parte das pessoas que postam sobre algum determinado assunto é porque elas um dia passaram por aquilo. E elas conseguiram vencer. E hoje elas começam a apresentar conteúdos com o objetivo de ajudar você, para que também possa conseguir enxergar o caminho